galerinha do xadrez, tudo bem com vocês? Estamos de volta aqui com mais um vídeo muito interessante. A gente teve essa semana aí um match de 10 partidas entre a Lila Zero, um software de inteligência artificial, jogando contra um mestre internacional norueguês chamado Lascelovic, e um rapaz jovem de 25 anos, um mestre internacional muito forte. E foi a primeira vez que veio a público, então, depois que a Lila Zero vem aprendendo sozinha e se sofisticando, né? Sozinha, que eu digo, com a contribuição de muita gente está participando da construção aí, do crescimento da Lila Zero, mas ela aprende treinando contra ela mesma, assim. Então a ajuda que todo mundo dá é dispor, colocar à disposição, às vezes, o próprio computador ou um servidor para que ela possa ficar treinando contra ela mesma. Então essa é a tecnologia por trás da Lila Zero, é uma tecnologia chamada de Reinforcement Learning, que é uma das áreas de inteligência artificial, e é muito bacana, né? A gente está vendo então que ela realmente está evoluindo. Alguns vídeos foram feitos há um tempo atrás, eu mesmo fiz um vídeo há um tempo atrás, onde até consegui ganhar dela. Na época ela devia ter um rating aí em torno de 1900 e tudo mais. Hoje dizem que ela já está em torno de 3000. Então, realmente, assim, em um mês, eu acredito, é algo fantástico, tá? É algo muito legal. Então vamos lá, vamos ver uma partida, uma das 10 partidas. É uma partida muito interessante. A Lila Zero está jogando de brancas e o mestre internacional Lascelovic está jogando de pretas. Então a Lila começa com E4, peão do rei, Lace E6, defesa francesa, D4, D5. A gente vai com cavalo C3, bispo B4 e E5, a variação do avanço, né? Cavalo em E7, A3, bispo toma C3, B toma bispo, e C5. Bispo em D3, cavalo C6 e dama G4. Ameaçando aqui o peãozinho de G7. É um lance padrão na variante do avanço da defesa francesa. Dama G4 é um lance jogado, mas é interessante porque a Lila não tem livro de aberturas e não teve tempo, né, para aprender tudo isso, toda essa teoria em tese, né? Muito legal a gente ver esse lance, que já é um lance de um jogador experiente, né, sendo jogado aí pela Lila. Dama em A5, claro, não defendendo o G7, mas atacando aqui em C3. Esse também é o melhor lance. Claro, não dá para tomar em G7 agora. Se por acaso o dama toma lá em G7, vamos ver o que acontece. Aqui a dama toma e dando cheque e atacando a torre dali, não é? Então o rei mexe e não captura a torre agora, mas primeiro tira a torre aqui, ameaçando a dama. E agora as brancas teriam a dama e a torre ameaçadas e estaria um jogo ganho para as pretas, ok? Então voltando ali para a posição, depois de dama jogada em A5, claro, a Lila percebeu tudo isso e defendeu o peãozinho ali de C3, ok? E o jogo continua, roque, então defendendo o peão de G7, protegendo o rei, cavalo, F3, desenvolvendo, e F5, pelo nosso mestre internacional, Lascelovic. Ok, Lila jogou dama F4, B6, abrindo uma casinha para o bispo desenvolver, roque, bispo em A6. E aqui a Lila então tomou o peão de C5, B toma C5 e torre E1. Torre de F em E1. Torre de A B8, dama H4 e H6. Esse lance H6 foi uma imprecisão. Aqui talvez bispo C8 teria sido um pouquinho melhor. Mas enfim, H6 talvez estivesse tentando impedir uma entrada do cavalo, mas permitiu aí com que a Lila começasse então uma sequência bem bacaninha. Bispo toma H6. Legal de ver um lance desse, um software de inteligência artificial, né? A gente vê o quanto uma jogada bem humana, inclusive, né? Bem, lembra o ser humano jogando, um sacrifício aí posicional, né? Muito bacana. Então a gente tem a continuação, peão toma bispo, dama tomando peão, torre em F7 para poder correr aqui na sétima horizontal, para poder defender o rei adversário, e bispo toma bispo lá em A6, dama toma em A6, e agora então cavalo em G5.
um lance muito forte da Lila, um lance realmente colocando as brancas numa posição superior, apesar de estar com uma peça menos, né, ter sacrificado a peça. E aqui é um pouco difícil de escolher o lance das pretas. O lance jogado foi o melhor lance. Aqui o lance foi jogado foi cavalo em D8, ok? Protegendo aqui o peãozinho de E6 e protegendo também a torre, né? O problema aqui, se você tenta salvar a torre aqui nessa posição, ó, se você tenta, por exemplo, jogar aqui torre em G7 para tentar manter a superioridade de material, a sua posição começa a desmoronar, porque esse peãozinho aqui está solto, né? Então a gente teria dama tomando peão, rei sai, aqui dama F6, abrindo espaço para esse peão poder subir depois, rei em G8, e aqui provavelmente algum lance como torre E3 faria muito sentido, depois alguma dobrando as torres, tentando trazer a torre aqui para G3, esse peãozinho vai subir, enfim, ficaria uma posição, uma possível continuação seria essa, né? Subir a torre, dama volta ali para defender, dobra as torres, o cavalo voltando ali também, uma posição bem defensiva, né? A torre entrando, vamos supor que torre tentasse expulsar a dama, simplesmente o cavalo volta, agora a torre não consegue tomar a dama porque está cravada pela outra torre, então provavelmente uma troca de torres, e aí parece que a preta conseguiu finalmente se defender, né? Liberou aqui o caminho para a dama defender, mas não dá mais tempo, o peão avança, a dama ainda tentaria defender, poderia haver uma troca de damas e o peão simplesmente avança. Aqui as pretas seriam obrigadas a tomar esse peão de cavalo para que esse peão não fosse promovido ou que, né, para não ter que perder a torre. Então é melhor perder o cavalo. Então, toma, cheque, rei sai. Então essa seria uma possível continuação, mostrando aqui a superioridade realmente das brancas, caso as pretas tentassem manter ali a torre. Então depois de cavalo G5, não salvando a torre para G7, mas sim voltando aqui com esse cavalo, então trazendo mais proteção aqui para esse peãozinho, e assim continuou o jogo. A Lila tomou a torre, cavalo tomando cavalo, dama em F6, rei F8, torre de A em B1, brigando aí pela coluna aberta, torre B6, não permitindo, né, dando uma fechadinha, e H4, muito legal, né? Agora a gente tem esse peão de H, ele virou um peão perigosíssimo, né? Inclusive vai ser uma das grandes, um dos grandes fatores que faz com que a Lila tenha vantagem agora nessa posição, é esse peãozinho de H4. Se você colocar essa posição numa máquina, num software, provavelmente ele vai dar que essa posição está igual, tá? Mas nós, que somos seres humanos, temos avaliações diferentes. Eu gostaria muito mais de jogar de brancas aqui, com esse peãozinho de H passado, com esse rei aqui as peças meio travadas. Não sei, eu gosto mais, me sentiria melhor aqui de brancas. Cavalo em G8, tentando expulsar a dama, dama G6 e cavalo voltando para E7. Então aqui o nosso mestre internacional repetindo o lance, a Lila também repete, e aqui o nosso mestre internacional mais uma vez, o que significa que se a Lila agora jogar dama em F6, vai ser a terceira repetição e o jogo está empatado. E a Lila então joga dama em G3. Isso que é interessante, né? É curioso como que o software ele repete a posição duas vezes, significa que ele não estava achando um lance melhor, e de repente ele muda. É muito curioso isso, né? Eu não sei o que você pensa a respeito disso, se você tem alguma explicação, se você entende de tecnologia, mas eu achei isso muito fantástico. É como se a Lila não tivesse querendo empatar, apesar dela já ter avaliado que as repetições seriam os melhores lances, ela agora tentou alguma coisa nova. Isso, para mim, fantástico. Então, o mestre internacional continua com dama em C4. Aqui a gente tem então a troca de torres. Torre em B1, atacando aqui o peãozinho. Peãozinho desce, defendido. E aqui a gente vê uma galerinha vindo aí, né? Uma galerinha de peões descendo. Parece perigoso isso. Mas a Lila também tem aqui esse peão passado, né? O único peão passado do tabuleiro. E ele realmente é perigoso. Então as pretas avançam aqui com D4, troca de peões. E as brancas, então, a Lila oferece a troca de damas, ok?
cavalo toma peão, e esse peão avança mais uma vez. Esse peão realmente está se tornando muito forte, cada vez mais forte. A posição está ficando boa para as brancas. O rei joga em F7, vai tentar encostar, né, chegar mais perto do peãozinho. Dama toma peão, e aqui a gente tem uma troca de damas então. E cavalo aqui, esse cavalo estava atacado, né? Então ele sai atacando aqui o peão de A3. E agora essa posição é interessante, porque agora as brancas, além desse peão aqui, passado, agora tem um peão passado também na coluna A. Então as pretas têm que se preocupar dos dois lados do tabuleiro, não é? Muito interessante. Cavalo C6, torre aqui em C5, cavalo bloqueando aqui esse peão e defendendo, né, um cavalo defendendo o outro aqui. E esse lance foi muito legal. Vou voltar até aqui para a gente ver G4, gente. Esse lance foi sensacional, né? É um lance muito bonito, com uma ideia muito interessante. Simplesmente as pretas aqui, se elas tomam esse peão, você abre aqui o espaço para essa torre poder jogar em G5, né? Bloqueando aqui o rei, e esse peão vai ser então promovido. Então uma ideia muito, muito interessante realmente. Vamos voltar aqui, G4, né? Uma ideia profunda, né? Até, eu diria. Então as pretas não podem tomar esse peão. Rei G6, encostando aqui nesse peãozinho, mas agora simplesmente G5. Então foi sensacional essa manobra. Eu acho que a Lila ganhou o jogo aqui, na minha opinião, com esse lance G4 e G5, que foi sensacional, muito legal mesmo. Aqui as pretas, claro, continuam ainda, vai tentar criar um peão passado elas também, não é? Então vai tentar descer esses peões aqui. Torre em D5, procurando então espaço para poder achar outras casas. O peão então desce, E4, torre cheque, rei sai, torre cheque de novo. O rei tem que subir, né? Não dá para o rei, por exemplo, vir para cá. Simplesmente torre G7 ganha o jogo, né, imediatamente, de cara. Esse rei ele só tem aqui para H5 e aí H7 o jogo estaria ganho, né? Então, depois de torre D7 cheque, o rei não pode vir para cá, tem que subir, e aí essa subidinha do peão. A posição aqui está ganha para a Lila. O nosso mestre internacional ainda tenta jogar mais um pouquinho, mas aqui o computador, por exemplo, já está me mostrando mate em 13, ok? Mate em 12 agora. Então realmente está ganho para as brancas. O mestre internacional ainda tenta criar um peão passado, mas não dá mais tempo. Aqui simplesmente H7, rei vai para H8. E o lance vencedor, aqui as brancas fazem um lance e o mestre internacional então abandona. Quem diria, né? Que legal, né? E o lance é torre F7. Claro, procurando uma casa para poder jogar aqui e depois esse peão vai ser promovido. Ok? E o checkmate está próximo. Então, muito interessante, e eu acho que o que, na minha opinião, assim, fica de mais interessante de tudo é ver a evolução realmente da Lila Zero, da Lila Zero. Essa evolução é real, ela está acontecendo, a Lila Zero está ficando realmente muito forte. A Lila Zero vai participar do torneio de engines, de softwares mundial, que vai acontecer em breve. Eu vou cobrir também algumas partidas. E um estilo muito humano, né, de jogada ali, um estilo muito bacana. Jogadas que não parecem ser jogadas de computador, parecem ser jogadas de seres humanos mesmo, seres humanos. E muito bacana. Espero que vocês tenham gostado. Eu me diverti muito assistindo. Na verdade foram jogadas 10 partidas. A Lila ganhou 8 e empatou 2, não perdeu nenhuma contra o mestre internacional. E está evoluindo, né? O mais bacana de tudo é que ela continua evoluindo. Se ela em tão pouco tempo já evoluiu tanto, eu fico imaginando como é que a Lila vai estar daqui a um mês, daqui a um ano, não é? Isso é muito revolucionário, é muito legal. Espero que vocês tenham gostado. Vou deixar muitos links aqui embaixo para quem quiser conhecer mais sobre o projeto Lila Zero, para quem quiser contribuir, para quem quiser ver as outras partidas também, ok? Vai estar tudo aqui na descrição do vídeo no canal. Se você gostou, dá um like aí, curte, se inscreve no canal para ficar por dentro das novidades dos próximos vídeos e muito obrigado, grande abraço, até a próxima!